Existe todo o universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Esse universo é conhecido como Nona Arte, Will Quadrinho Pesado. Vamos aqui para a resenha de volume 3 de Neil Gaiman, Sandman, né? Sandman de Neil Gaiman, né? Volume 3, Terra dos Sonhos. Este aqui que é um volume, um dos menores volumes em quantidade de folhas, mas um dos que mais me surpreendeu. Ele trouxe aqui, então, de 17 a 20 de Sandman, que tem aqui as histórias Calliope, Um Sonho de Mil Gatos, Fachada e o aclamada Um Sonho de uma Noite de Verão, muito legal. E já vou começando direto aqui no que mais me chamou a atenção. No final deste exemplar, ele traz aqui o roteiro que Neil Gaiman utilizou para fazer a história de Calliope. Ele começa aqui com um e-mail, de trocas de e-mail com o desenhista, Kelly, e começa então aqui quadro a quadro. É muito interessante para ver como o Neil Gaiman projetou isso e como que ele se expressava junto com passava a história para o desenhista fazer essa história aqui, que para mim é uma das mais interessantes até o momento. Então vamos começar aqui. Essa aqui é uma resenha, não é a história completa, é só para você ter uma ideia. Essa minha ideia de se eu trago ou não trago esse exemplar. Até porque o pessoal falou que ele é bem curtinho, então será que vale? Ele começa com Calliope. E eu gosto de dizer sempre, dá uma lida nessa parte da introdução aqui que faz uma imersão à história que é bem interessante. Começou com Calliope, que conta nada mais do que uma história de um escritor que, por falta de não conseguir mais ter inspiração, ele conversa com outro escritor mais antigo e faz uma negociação aqui. E esse escritor mais antigo aqui, que já foi de sucesso e tudo mais, ele troca com ele, passa a inspiração, que é representada pela Calliope. A Calliope, que é uma ninfa que representa a inspiração. E esse, então, escritor passa a utilizar, então, a Calliope para realizar as suas inspirações aos seus livros. E ali, é claro, ele acaba ganhando prêmios e tudo mais e tal. E lá na frente, então, as coisas começam a ter uma reviravolta, porque ele começa a ter muitas e muitas e muitas ideias e é obrigado a solucionar o problema, libertando a própria Calliope. Até porque conta aqui, na verdade, uma história que, em resumo, seria que, por mais que você tenha inspiração, novos sonhos podem gerar novas inspirações, então você tem que libertar aquela inspiração que você tem e criar novas. Ou seja, mesmo as inspirações, por mais belas que elas sejam, elas vêm de sonhos, elas vêm dos sonhos. Então não adianta você se prender numa inspiração só, que você não vai conseguir sair do lugar, não vai conseguir ter o mesmo resultado. Muito linda essa história. Então aqui eu contando a história para você de uma forma bem simplória, numa resenha para você, e qual a moral da história que a gente tem aqui, né? Um Sonho de Mil Gatos. Essa aqui, então, eu gostei demais. Conta os sonhos na visão dos gatos em relação também à relação dos gatos com os seres humanos. E conta que até os gatos e qualquer ser vivo pode sonhar e tem seus sonhos. Então, é aquela parte que até no seriado da Netflix conta bastante que todos os seres vivos sonham. Eu achei muito interessante que até os gatos aqui têm as visões do Sandman da mesma forma que os três vigias da entrada do castelo de Sandman, e aqui a visão de Sandman na visão dos gatos. É um gato preto que faz ali, tira as dúvidas dessa gata. Na verdade, ela sonhou e foi até o Sandman e teve lá os seus resultados, teve lá as suas respostas. Interessante que o texto, que é o nome, a forma como Sandman fala, que é representado numa cor preta e tal, para mostrar que ele não é um ser humano, e os gatos aqui sempre tracejado. Então são formas de falar diferente, né, do ser humano normal. Achei muito criativa, muito interessante, vale muito a pena.
E a terceira história que tem já aqui direto é Um Sonho de uma Noite de Verão, que conta basicamente as inspirações e os sonhos de William Shakespeare, criando todo um universo aqui de conto de fadas, de imaginação e tudo mais e tal. Por isso que é bem interessante. Eu tenho uma visão bem interessante sobre Sandman, que depois, mais à frente, que eu fiz as resenhas, fazer as resenhas de vários exemplares, eu vou fazer uma análise da minha visão do que quer dizer Sandman para todos nós. Mas aqui, então, se refere só ao sonho de William Shakespeare em relação a todos os personagens fictícios e imaginativos dele e tal. Muito interessante. É claro, Sandman aparece, conversa aqui e tal, e tem aqui também relações. E por último, uma das histórias que para mim é uma das mais fraquinhas, mas se tratando de Sandman passa a ser interessante também, conta esta figura aqui que ela encarna, eu acho que deuses da morte ou outros deuses para não morrer, e tem uma certa dificuldade de ir embora. Então aí aparece aqui a nossa simpática morte, que é a simpática morte foi interessante, né? Que é a irmã do Sandman, do sonho, a irmã do Morfeu, a morte, e ela tem uma certa dificuldade de convencer essa figura aqui a continuar o seu caminho de existência. Então são histórias como essa aqui que foi transformando a irmã de Sandman em uma figura bem carismática, digamos assim, pelos leitores. Muitas pessoas gostam muito desta personagem aqui. E aí termina com essa belíssima cópia do roteiro de Neil Gaiman. Não teve problema nenhum de ser publicado ali, porque não tem nem como alguém querer plagiar uma coisa que é tão diferente como foi Sandman. Então é um belíssimo resultado, é um belíssimo exemplar. Se você tem dúvida porque a pessoa falou que é um dos mais curtinhos, eu acho que de conteúdo é muito interessante. Claro, não vou dizer que Pelúdio e Noturnos aqui não seja legal, ou que Casa de Bonecas também não seja legal. Entre Pelúdio e Casa da Boneca, eu acho que Pelúdios e Noturnos é mais interessante. Agora, aqui no caso da Terra dos Sonhos, fechou aí bastante esses primeiros 3 exemplares. Agora vamos para o 4, você já sabe que eu já adquiri, estou bem interessado em ler aquele outro exemplar, que deve de fechar com as temporadas que apareceu na Netflix. Volto a dizer, são semelhantes, lembram um pouco as séries da Netflix, mas elas têm formas de tratar e formas de chegar ao mesmo resultado diferente, tá? Então, por isso vale um pouco a pena ter esses exemplares e dar uma olhada nesses exemplares, legal? Vou ficando por aqui, encontro vocês na próxima história. Valeu!